O Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou, agora há pouco, mais uma redução na taxa básica de juros. Diferente das últimas reuniões, quando o resultado estava praticamente definido, dessa vez pairava a incerteza entre um corte de meio ponto ou de 0,25. Pois bem, em uma decisão não unânime, por 5 votos a 4, o corte foi de 0,25 ponto percentual. Assim, a Selic passa agora de 10,75% para 10,50% ao ano. No comunicado, o colegiado destaca que em seus cenários para a inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções, destacando-se uma maior persistência das pressões inflacionárias globais e também uma maior resiliência na inflação de serviços. O comitê também destaca que a conjuntura atual demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Diz ainda que, abre aspas, a extensão e a adequação de ajustes futuros na taxa de juros serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta, fecha aspas. E para comentar essa decisão do Copom, nós convidamos o professor da Faculdade de Economia da USP, o Celso Grise. Está aqui comigo. Professor, era uma decisão apertada, né? 5-4 foi a votação, né? Se esperava 0,50, veio 0,25. Eu queria que o senhor analisasse essa decisão, de que forma ela impacta para a economia brasileira nesse momento. Boa noite, professor. Uma boa noite a você, Petri. Uma boa noite a todos que nos ouvem nesse instante, nos veem nesse instante. Petri, a decisão é difícil. Eu não diria que acertaram ou erraram aqueles que votaram contra ou a favor. O ambiente internacional, de fato, traz um grau de incerteza muito grande. A postura americana de manter a sua política monetária tão restritiva faz com que o dólar se encareça e vem para nós o preço maior dos produtos importados, uma vez que nossa moeda se desvalorizou. Não bastasse isso, Petri, nós temos ainda algumas pressões inflacionárias. Por exemplo, os dados sobre mercado de trabalho, sobre emprego e sobre rendas, pagamentos, salário, mostram, sim, uma economia bastante ativa, não é? E acelerando o seu ritmo. Isso também quer dizer que o consumo aumenta e, portanto, haverá pressões sobre o preço. Então, eu diria o seguinte para você: há ameaças internas e externas, e nós temos que ponderar essas duas coisas antes de mexer nos juros. Sem dúvida nenhuma, um juros que não caiu tanto pesa na carga financeira da nossa dívida, isso não há dúvida. Mas é melhor aguentar uma carga financeira um pouquinho maior do que deixar a inflação correr. Eu acredito claramente que o Banco Central decidiu de maneira certa, correta. Acho que isto também, como todos vocês sabem, é uma medida menos estimulante, é uma medida recessiva no que diz respeito ao crescimento econômico. E, por outro lado, então, nós também temos essas dificuldades que vão se somando na economia em função de eventos extremos que são inflacionários, de prejuízos muito grandes, a necessidade de importar um conjunto de bens para fazer frente a tudo isso. Em outras palavras, o cenário não está fácil. O Banco Central fez aquilo que deveria fazer, manter uma política monetária mais restritiva e acreditar que o nosso presidente realmente possa reduzir a pressão inflacionária se ele garante uma busca incessante pela meta fiscal, com déficit zero, não é? E, por outro lado, a redução dos gastos. É muito mais eficiente do que para a inflação, para a redução da inflação, do que uma política monetária muito austera. As taxas de juros estão muito altas e precisariam baixar. Perfeito. A gente vai aguardar a ata do Copom para ter mais informações, né, sobre essa decisão, mas nesse breve comunicado eles falam sobre pressão inflacionária, principalmente
no mercado internacional, né? Quer dizer, a inflação aqui no Brasil parece estar um pouco mais controlada do que em outros países. Mas a questão fiscal provavelmente deve ter entrado dessa conta também, né, professor? Ah, mas sem dúvida. Nós continuamos num processo de desinflação. Ora mais lento, ora mais acelerado, mas a desinflação interna continua. O problema é essa perda dos horizontes fiscais, não é? O não cumprimento da meta este ano de déficit zero por outro lado, o governo não dá um sinal claro de que vai cortar gastos. Ao contrário, ele continua mantendo gastos muito elevados e fazendo a dívida crescer. Isso é terrível para um processo de evolução dos preços no Brasil. Isto leva à inflação. Perfeito. Obrigado, professor Celso Grise, mais uma vez pela sua participação aqui. Uma boa noite e até uma próxima, professor. Uma boa noite, Petro, e até uma próxima, e que seja breve, porque estava com saudade. Com certeza. Grande abraço. Promessa feita. Obrigado, professor.